Né, para entender o fluxo dos dados aí, né, do que está acontecendo, de quais camadas estamos usando, né, para a gente ter um cenário mais abstrato em nossas cabeças de como isso funciona, né. Então, primeiramente, temos que entender que todo esse processo aqui dessas camadas está dentro de duas caixas maiores, né, uma verde e uma vermelha, né, que no nosso caso, a verde é a exception, né, porque sempre usamos exception em todas essas camadas para tratar de exceções, né. A gente viu isso aí recorrentemente, que sempre que a gente tinha um erro para nós desenvolvedores, a gente recorria à classe exception para tratar de erros. E também validator, né? E exception depende de validator. Validator isso é para a gente validar tipos de dados, formatos e etc, né? E todas as camadas aqui dentro, né, deles usam tanto o exception quanto o validator. Então, mais que justo a gente deixar nesse formato aí, né, dessas duas caixas maiores. Agora a gente já pode ir aqui para nossa index PHP, que é nosso ponto de partida do sistema, né, do gerador, e vamos entender o que acontece, né? Ele dá um require em tudo, né? Então ele vai incluir todas as camadas que nós estamos usando aí para o nosso trabalho, né, de gerar. Depois a gente vai acessar o controller aí, né? Então ao acessar /backend, né, que é a URL na web, direcione para o controller. Aí pronto, a gente vai entrar lá no controller, né, aquele método obter gerador. E o controller vai fazer o seguinte agora, né? Já passamos pelo ponto de entrada. Aí o controller, primeiro, ele é acionado, né? Então, o index.php acessa o método obter gerador. Aí pega os valores mocados de configuration, ou seja, a gente vai acessar a classe configuration, que configuration só tem conexão com o controller. É a primeira e a última, né? A primeira e a única, quis dizer. E configuration, ele faz aquilo, né? Ele define os valores, né? Quando a gente quer criar um projeto para definir os nomes que a gente quer, naquele modelo hierárquico, a gente vai lá, né? A gente moca os valores, bota os valores lá, e o configuration retorna esses valores para nós, né? Através de get. Então o controller vai acessar cada valor que tem lá, né? Aqui na parte 3, e vai validar, né? Se forem válidos, vai setar os valores, né? Se não for válido, seta os valores genéricos. E aí ele valida, né? Cada campo daquele se está válido, né? Se o pacote está no formato de pacote, se módulo, que é um array, está no formato de array, e os campos desse array estão válidos, né? Valida tudo isso aí. E se não for válido, a gente seta valores genéricos, né? Porque a gente não pode parar nossa aplicação somente porque o pacote está no formato errado. A gente vai gerar o pacote lá errado mesmo, entendeu? E aí, beleza, né? Os valores são setados para o transfer, né? Então, o transfer, a finalidade dele aí, né, no nosso gerador é apenas guardar os valores dos campos, né? Por getters e setters. Então, a gente define o atributo lá pelo set e pode pegar ele aí, pode acessar ele pelo get, né? Então, aí, beleza, né? Se a gente já está aqui na parte 5, é porque os campos do configuration estão corretos e o transfer aí a gente já guardou os valores. Agora a gente vai pegar esse transfer aí, né, esse objeto, e vai enviar para o service, né, vai enviar aí para a classe de serviço para ele executar, né, para o método executar gerador. E aí o que acontece no service, né? O service aí está com a responsabilidade de criar os diretórios e também os arquivos dentro de cada entidade, né? Então aqui primeiro, o método executar gerador é acionado, que foi o que vimos lá no service, né? E aí beleza, né? Ele foi acionado. Segundo, ele envia os valores dos transfer como parâmetros para o método estabelecer estrutura, que também está dentro do service. E aí, dentro do estabelecer estrutura, é criado o diretório do projeto e do pacote principal, né? E em seguida, percorre os módulos e cria seus respectivos diretórios. Para cada módulo, cria também o arquivo principal definido em arquivo, né? O campo arquivo lá que a gente definiu no configuration. E depois percorre as camadas dentro de cada módulo, criando suas pastas. Em cada camada, cria o arquivo correspondente à página informada. Durante todo o processo são registradas mensagens de sucesso, avisos e erros em resultado, né? E por fim aí, né, o transfer retorna lá para o controller um array de resultado com o resumo da execução, né? Então é isso tudo aí que a gente tem, né? O processo enumeradamente em ordem cronológica do que acontece dentro da classe de serviço.
Então, beleza, se tudo deu certo, né? Ou talvez deu errado, o service retorna aí o relatório, né? Em forma de um array de resultado, né? E aí, como a gente parou aqui na parte 5 do service, aí na parte 6 o controller faz o quê? Ele envia o retorno do service, que no caso é aquele relatório, né? Todo que acontece que a gente viu aí, para a classe view. E a classe view renderiza os resultados em JSON. Então, o retorno do controller é passar os dados que a gente pegou, todo o relatório do service, para a classe view. E o que acontece no view? Ele vai receber as informações do resultado, ou seja, o relatório, e vai renderizar em JSON. Aí ele vai mostrar o que é que deu certo, o que é que deu errado, o que já existia, o que foi criado, né? Tudo isso em JSON. Ou JSON, né? Como preferir chamar. E aí, beleza, esse aí foi nosso diagrama, né? Completo de tudo que está acontecendo no nosso sistema, né? Esse modelo MVC. E aí, nosso próximo vídeo vai ser fazendo o teste de tudo isso que eu falei aqui nesse diagrama. Beleza? Então, no momento aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas aí para fazer o gerador, back-end, para criar diretórios e arquivos também, tá? Lembrando que a gente está criando os arquivos sem nenhum conteúdo dentro deles, ok? É isso, muito obrigado.